Cruzeiro interessado em jogadores do São Paulo, ações na justiça de Ederson e Bem Protege e também corte nos custos mensais do Cruzeiro são os temas do vídeo de hoje. Fala aí, Nação Azul de boa, eu sou o Daniel Angelim e estamos aqui hoje para falar aí um pouquinho das notícias mais recentes sobre o nosso Cruzeirão cabuloso. Desde já vou pedir para você deixar o like no vídeo aí, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, para que dessa forma você não perca nada postado aqui no lado azul, beleza? Então sem mais lero-lero aí, indo para o primeiro tema do vídeo de hoje, o Cruzeiro está praticamente acertado com o Everton Felipe, aquele mesmo jogador de 22 anos que foi revelado pelo Sport Recife, teve breve passagem pelo Atlético Paranaense, assim como também pelo Internacional, mas ambas as passagens sem muito sucesso, e no São Paulo não foi diferente, jogou muito pouco. O Cruzeiro em algum momento no passado já havia demonstrado interesse no Everton Felipe, mas acabou que a negociação nunca deu certo, e agora aparentemente parece estar tudo certinho e coordenado para ele defender o Cruzeirão cabuloso aí nessa temporada de 2020 por empréstimo de 1 ano, válido até dezembro, e o Cruzeiro terá uma opção de compra de parte dos direitos do jogador ao fim da temporada. A informação que se tem é que o Cruzeiro arcará com 80% do salário do jogador, então o São Paulo pagará uma pequena parcela para que ele possa vir para cá, se valorizar, ter uma boa temporada e, na minha opinião, é um jogador tratado como aposta, é muito novo ainda, não deu certo na maioria dos lugares em que passou. Eu particularmente preferiria dar chances ao Marco Antônio, chance ao Maurício, chance ao próprio Michel, que aparentemente está sendo emprestado ao Paraná, do que contar com um jogador que sequer é nosso, valorizar o ativo de um outro clube. O ponto positivo disso é que, apesar de jovem, 22 anos, ele já tem alguma rodagem, jogou muito no esporte, tem passagem para Atlético Paranaense, Inter e São Paulo, então isso de alguma forma, essa rodagem dele pode ajudar ali um pouquinho na experiência ao nosso elenco que será tão jovem em 2020. Então faltam poucos detalhes para que essa transação de empréstimo seja concluída e parece que vai dar certo. Não é um nome que me cria muita expectativa, que me agrada tanto, mas pode ser uma peça interessante aí para o grupo. E como todos já sabem, o Ederson acionou a justiça pedindo a rescisão de contrato com o Cruzeiro. O Cruzeiro está em débito aí com o atleta de salários atrasados do ano de 2019, fundo de garantia, direito de imagem, mas a juíza da Vara do Trabalho deu como causa perdida nesse primeiro momento para o Ederson, alegando que o Cruzeiro não teve tempo para se defender ainda e alegando também que a ação não tem essa urgência toda, uma vez que a janela de transferências aqui no Brasil ficará aberta até abril. Então foi marcada inclusive uma nova audiência para o dia 10 de fevereiro, para que o Cruzeiro possa apresentar sua defesa, seus argumentos, e logo em seguida saiu uma notícia que o Cruzeiro havia quitado aí parte desses débitos com o Ederson. Aparentemente o Cruzeiro fez o pagamento de R$400 mil ao atleta. Então, para a decisão da juíza ou do juiz aí futuramente, isso pode pesar de forma positiva para o Cruzeiro, mostrando interesse, boa vontade em resolver a situação, mas fato é que isso não anula a ação na justiça, a menos que haja um acordo com o jogador. O Ederson pleiteia aí nessa ação em torno de 2 milhões que são devidos do Cruzeiro a ele. Lembrando que o Ederson foi comprado junto ao Desportivo Brasil, o Cruzeiro pagou 1 milhão por 50% de seus direitos. Clube esse, Desportivo Brasil, que é o mesmo que o Cruzeiro comprou o Maurício e deixou de comprar o Rômulo. Então é triste ver que um jogador como o Ederson, que veio da base, já na primeira oportunidade aciona o clube na justiça pedindo uma rescisão. Há boatos também que o jogador fez a compra de um apartamento e que precisava desse dinheiro para pagar, e que ele inclusive tinha feito um empréstimo com seu empresário André Cury no valor de R$150 mil. Então, por mais que o atleta tenha pisado na bola, tenha permitido com que o empresário e advogados acionassem o clube na justiça, ele poderia ter pedido um pouco mais de tempo, tentar resolver isso de outra forma, mas ele preferiu partir pelos meios legais. Então, infelizmente, meio que queima o filme com a torcida, mas ainda assim eu gostaria de poder contar com ele no ano de 2020, é um jogador jovem que tem tudo para se valorizar muito, e o Cruzeiro vai ter um elenco mais carente, mais jovem, e o Ederson seria interessante, mas se não quiser ficar, tchau e benção também. Não é o Ederson que fará do Cruzeiro maior ou menor, é uma peça importante? Seria, mas
de jogadores com pouca vontade de vestir a camisa do Cruzeiro a gente não tá precisando, pois a gente viu em 2019 como é que foi, né? E o empresário do Everton, Felipe, que já está quase acertado com o Cruzeiro aí por empréstimo, ofereceu ao nosso clube também os incríveis Trellis e Jonathan Gomes. Trellis defendeu o Internacional na temporada passada, fez 13 jogos apenas e nenhum gol. Então, assim, é um jogador muito limitado, já velho, na casa dos 30 anos de idade, e que eu não vejo como que um cara desse pode agregar para o elenco do Cruzeiro. Eu venho batendo na tecla aqui que para essa nova fase do Cruzeiro, a gente precisa de jogadores jovens, possam dar retorno técnico dentro de campo e futuramente financeiro para o clube. E o Trellis vai contra tudo isso aí. É um jogador muito fraco, muito ruim, para ser bem sincero, que já tem 30 anos, não tem valor de revenda e sequer viria em definitivo para o Cruzeiro, apenas por empréstimo. Então é um negócio que não deve acontecer em hipótese alguma, na minha opinião. Se deu certo a negociação com o Everton Felipe lá, tudo bem, mas não quer dizer que o empresário tem que empurrar os outros jogadores ruins aqui no Cruzeiro. Então, torço muito para que o negócio com o Santiago Trellis dê errado e que ele não vista a nossa camisa. E o outro nome é o Jonathan Gomes, que fez um campeonato brasileiro razoável pelo CSA. Ele já tem 30 anos de idade também. Em 26 partidas marcou 5 gols. Eu acho que ele teve um final de campeonato brasileiro melhor do que todo o restante. Mas fato é que ele ainda conseguiu se destacar diante do time razoável do CSA ali, que também foi rebaixado para a Série B. Então, assim, eu faço das palavras que eu dirigi ao Santiago Trellis a ele. É um jogador velho que vem para o empréstimo, que não é ativo do clube, que é fraco tecnicamente. Jogadores como o Santiago Trellis, como o Jonathan Gomes, como o Elton Paulista, Kleber Gladiador, Walter Montijo, todos foram nomes que a torcida quis em algum momento, ou que esses jogadores foram ventilados aqui no Cruzeiro. Não vale a pena trazer esse tipo de jogador velho, caro e que não agrega nada tecnicamente ao clube. Algum deles tem história aqui, algum deles podem ser bons ou não, mas fato é que um cara desse tiraria espaço das nossas promessas do Sub-20 aí. Já pensou um Maurício, um Popó, um Caio Rosa ficar comendo banco para uns caras desses que vêm por empréstimo, como Santiago Trellis, como Felipe Bachola, que foi outro incrível nome ventilado aqui também, o próprio Jonathan Gomes. Então é inviável a gente pensar em nomes assim aqui no Cruzeiro, no momento em que a gente precisa revelar jogadores, precisa vender num futuro próximo, para até aliviar a situação financeira do clube. Então eu não consigo conceber como que o Cruzeiro pode ponderar, considerar contar com esses atletas aqui no ano de 2020. Então torço muito, rezo muito e tô secando para que dê errado esses dois negócios aí com Trellis e Jonathan Gomes. E o Conselho Gestor do Cruzeiro continua trabalhando arduamente para reduzir os custos operacionais como um todo do Cruzeiro. O saldo até agora é que já foram demitidos entre funcionários e pessoas jurídicas 98 pessoas do clube, e com isso gerando uma economia aí de 25 milhões ao ano. Aí você pega e divide isso por 12, dá quase 2 milhões e 100 mil reais por mês que foram cortados aí, provavelmente com custos abusivos desnecessários ao clube. Então tá pegando bem na raiz, tá cortando o que dá para cortar, e eles disseram ainda que mais coisas vão vir aí. Então, na minha opinião, é um ponto positivo. O Cruzeiro nesse momento tem que viver, tem que sobreviver apenas com o essencial. Disse também que 50% da frota dos veículos do clube serão vendidos aí para arrecadar algum dinheiro, para fazer caixa, para deixar de ter gastos e ficar apenas com o que de fato é necessário para que o clube funcione no dia a dia. E outra empresa que acionou o Cruzeiro na justiça é a Bem Protege. A empresa vem pleiteando aí o valor próximo de 2 milhões e 400 mil reais. Essa é a mais recente ação da justiça em desfavor do Cruzeiro que a gente tem conhecimento, pelo menos. Mas felizmente na tarde desse sábado, Gleidson Soares, que é um dos proprietários da empresa, disse que já está tudo resolvido com o Cruzeiro. Ele deve ter tido alguma conversa séria e produtiva com o Conselho Gestor do Cruzeiro ou com algum membro do Conselho Gestor, e fato é que pelo menos apalavrado está. Então, segundo ele, na segunda-feira essa ação será retirada e o Cruzeiro já se propôs a pagar, já chegaram num acordo, e que mais do que isso, o contrato que a Bem Protege tinha com o Cruzeiro será ampliado também para o futebol feminino e para as categorias de base do Cruzeiro. Então essa é uma notícia boa, é um problema a menos para o Cruzeiro, e torcer para que essa parceria siga mais forte do que nunca aí, a partir de agora, no profissional, no feminino e também nas categorias de base. Então esse foi o vídeo de hoje com algumas das notícias aí mais recentes do Cruzeirão Cabuloso. Peço que você deixe aí nos comentários a sua opinião sobre cada um dos temas ou o tema que mais te interessar.
Comenta aí se você gosta desses nomes que possivelmente estão chegando, o que você achou da atitude do Ederson e o que você achou dessa resolução aí também com a Bem Protege, saindo assim um abacaxi das mãos do Cruzeiro aí. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se não é inscrito no canal ainda, se inscreva, para que dessa forma você fique por dentro de tudo que acontece no Cruzeirão Cabuloso, tranquilo? Então eu fico por aqui, um abraço, tamo junto, é nóis.